Fala galera! Como que o novo pacote econômico do governo vai interferir na sua vida? Vamos descobrir? O ministro Fernando Haddad apresentou nessa quarta-feira, dia 27 de novembro agora, um novo pacote econômico, muito esperado pelo mercado há algum tempo, e que estava enrolando para liberar, empurrando com a barriga, sabe? Só que quarta-feira ele liberou. Não é nada do que estava todo mundo esperando, então foi mais uma enrolação, mas tem alguns pontos importantes que eu vou citar aqui para vocês. Basicamente, o rico vai pagar mais imposto, o pobre vai pagar menos imposto. Isso é bom? Vamos ver, né? E para o Brasil, que a gente só pensa na gente, né, a princípio. Mas para o país, isso é bom ou é ruim? Tem gente que vai receber benefício agora, mas será que no futuro não vai sofrer com os resultados disso, não? Vamos ver? Bom, o mercado em geral reagiu de forma negativa. Por exemplo, o dólar chegou a bater R$ 6 essa semana. Tá? A bolsa está caindo, bolsa de valores, certo? E os títulos do Tesouro estão subindo demais. Isso mostra que o mercado está analisando a economia do Brasil com um risco muito alto, ok? Vamos lá para alguns pontos do pacotão do Haddad. Primeiro que eu notei aqui, isenção de imposto de renda dos contribuintes que recebem até R$ 5.000. Mas lembrando que isso será a partir de 2026, ok? Isso é bom? Isso é bom, a princípio. Realmente, se você tem uma renda menor que 5 mil e se você tem menos imposto para pagar, é mais dinheiro que sobra no bolso do contribuinte, ok? Só que, dois pontos. Em 2018, o Bolsonaro tentou fazer isso. Colocar que quem recebesse menos de 5 salários mínimos seria isento de imposto de renda. Não conseguiu. Em 2022, ele tentou, voltou a tentar. Era ano de eleição, aquela coisa, às vezes para tentar ganhar a eleição, não conseguiu novamente. Por quê? Até a aprovação, a sanção, a liberação, para isso virar lei e começar a funcionar, a gente tem vários pontos pelos quais a gente tem que passar, que eu vou citar daqui a pouco. Segundo ponto, de muita polêmica, a taxação dos super ricos, que eles chamam. O que é isso? Taxar lucro e dividendo de quem ganha mais de R$ 50 mil por mês. De acordo com o pacote, essa taxação seria para compensar a perda de arrecadação daquela isenção de quem ganha até 5 mil, ok? Só que o seguinte, o Brasil tem mais ou menos 200, tem mais de 200 milhões de habitantes hoje, certo? A grande maioria, vamos pôr, 90%, está nessa faixa abaixo de 5 mil reais. Então, opa, beleza, tem uma grande parcela da população sendo beneficiada, ok? E tem uma pequena parcela da população, que não é os 10% que sobram, seria 1% da população que é que ganha mais de 50 mil. Então, a princípio, você está beneficiando 90% da população e prejudicando, entre aspas, 1% só. Então, opa, de cara é uma coisa que vale a pena, uma coisa que é boa para o país, concorda? Só que a grande maioria da população brasileira não entende nada de negócios, não entende nada de economia, não entende nada de investimento, assim como o Haddad, tá? E o que a galera quer é ver o rico se ferrar, certo? O rico tem que se ferrar. Por que o rico tem que se ferrar, galera? Não existe isso, ok? É uma medida ok a princípio? Parece que sim, mas vamos analisar. Esquece essa coisa de que o outro tem que se ferrar. Vamos pensar grande, vamos pensar no país, vamos pensar que você pode crescer. Para essas medidas serem aprovadas, né, igual eu falei, a gente precisa primeiro, esse primeiro passo foi a criação, né, da medida pelo ministro da Economia e sua equipe. Depois disso, tem que ir para o Congresso. O Congresso aí vai formar comissões, vai analisar. Se passar pelo Congresso, depois vai para uma votação na Câmara. Se passar na votação na Câmara, vai para o Senado. Se passar no Senado, aí vai para o presidente sancionar a lei. E aí depois tem a publicação da lei, para depois a lei começar a vigorar. Então, é um processo moroso, demorado e pode ser que não aconteça. Assim como eu citei antes, o ex-presidente tentou fazer 2 vezes e não conseguiu. Outros pontos legais que estão no pacote do Haddad. Vamos lá, aumento do salário mínimo. Isso é ótimo. Sim, isso é uma coisa que tem que ser feita no Brasil. Desde que o governo dê condições para as empresas arcarem com esse aumento do salário mínimo. Se for enfiado goela abaixo, ninguém dá conta, tá? Mais um ponto, acabar com os super salários. Isso é lindo. Utópico, tá? Se for feito de maneira correta, é lindo. Aqueles que ganham acima do teto, aquela turma que já está lá em cima e que dá uma canetada e aumenta o próprio salário muito mais do que o salário das outras pessoas, de acordo com a Haddad, é com isso que eles querem acabar. E aí sim seria uma medida muito bacana. Outro ponto interessante da proposta.
Beneficiários de programas sociais têm que atualizar os seus dados. Isso é muito bom. Por quê? O governo pode ter um controle maior de quem recebe as bolsas. Porque tem muita gente que precisa realmente dessas bolsas, mas tem muita gente recebendo que não precisa. E essa bolsa é paga com o seu dinheiro, certo? A maioria das bolsas é medida populista e eleitoreira, porque ela não é controlada, não sei se sem querer ou se isso é de propósito, correto? Tem muita gente que não precisa recebendo. As bolsas de hoje são feitas para o vagabundo continuar cada vez mais vagabundo. Outra coisa, a galera pega o benefício do bolsa e tá indo em casa de aposta, tá indo jogar no tigrinho. Pô, para quem precisa do dinheiro para sobreviver, ter um mínimo de decência, não é isso que tinha que fazer com a grana, tá? Tem um outro ponto aqui muito polêmico, que é mudança nas regras da aposentadoria e pensão dos militares. Toda vez que toca nesse assunto, vira polêmica. Mas o que eles citaram aqui agora no texto? Pagamento a parentes de quem já foi expulso das Forças Armadas. O militar morreu, ele deixa para os parentes a pensão dele. Agora eles vão cortar para parentes de militares que foram expulsos das Forças Armadas. Até o cara que foi expulso, os parentes ganhavam aposentadoria, ok? Outra coisa, fixação da idade mínima para se aposentar, dos militares no caso, que agora é 55 anos. Será 55 anos, se for aprovado. Falando então daquele primeiro ponto, que é da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Muito bacana. Mas o que pode gerar isso na economia? Tá? Vamos lá. O cara ganhava 5 mil reais por mês, mas ele só pegava 4. Porque R$1.000 era do governo. Tá? Vamos colocar assim para ficar fácil a conta. Agora, ele ganha 5 e vai pegar os 5. Se esse cara for inteligente, é uma oportunidade, que vai sobrar R$1.000 a mais por mês para ele. Certo? Mas o que pode acontecer com esse R$1.000 a mais, do jeito que o brasileiro é? Ele vai começar a comprar mais, vai começar a gastar mais, porque teoricamente ele tem mais dinheiro. Certo? Ele comprando mais, ele aumenta demais o consumo. Com o consumo, a demanda aumentando, os preços das coisas tendem a subir. Com os preços dos produtos subindo, a inflação aumenta. Com a inflação aumentando, o governo é obrigado a subir a taxa de juros, ok? Para tentar controlar a inflação. E aí, para tentar desacelerar a economia para controlar a inflação. E aí, com a taxa de juros subindo mais, a gente tem mais efeitos nos nossos investimentos. Aí você gera uma desaceleração na economia. Aí a galera passa a pegar menos empréstimos, passa a fazer menos coisas, passa a tomar menos risco. E aí, trava o país de novo. O segundo tema, de taxar os super ricos. Ah, mas os super ricos são 1% da população, então não vai interferir assim. Vai interferir. Sabe por quê? Vamos lá. A gente tem mais ou menos 3 grupos de trabalhadores, vamos assim dizer, certo? Primeiro, os empregados, colaboradores. Segundo, os empresários, que são grandes empresários ou pequenos empresários. E terceiro, o pessoal que trabalha no serviço público, servidores públicos. Ok? Então vamos lá. Tanto o trabalhador quanto o empresário pagam uma carga muito grande de impostos. O servidor público também. Mas se você começa a apertar demais o calo desse cara aqui, que é o empresário, tá? Vamos falar do grandão e do pequeno e médio também. Ele começa a não ter condições mais de bancar o salário desse aqui, que é o trabalhador, que é 90% da população, vamos assim dizer. Certo? Se ele é um dos super ricos, ele vai tirar as empresas dele aqui, tirar o dinheiro dele aqui e vai para outro país. Então, você tirou esse cara de cena. Certo? Aí sobrou esse cara aqui. Vou tirar esse dedo aqui, que tá muito feio, né? Então vamos deixar só esses dois aqui. Aí sobrou o servidor público e o trabalhador. Você tirou o cara do meio aqui, que é o empresário. O que vai começar a acontecer? Você gerou você diminuiu a desigualdade? Sim, porque você tirou os super ricos do país. Só que você aumentou a renda da população? Não. Você está igualando a população por baixo. Então, o projeto do governo não teria que ser para igualdade. Teria que ser para acabar com a pobreza, não acabar com a desigualdade. Ok? Nós não temos que pensar que o super rico é o vilão. Ele não é o vilão. Não é porque ele é rico que o outro é pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, as pessoas ricas levam outras pessoas com elas e as tornam ricas também. Certo? Nós temos que... Não é acabar com quem recebe muito, é acabar com quem recebe pouco. Esse que recebe pouco tem que receber mais. Essa é a ideia de igualdade e de prosperidade de um país. Conclusão disso tudo. O governo continua na contramão do caminho certo a ser percorrido. Em vez de pensar em cada vez mais conseguir aumentar a sua arrecadação, que não é ruim, mas está pesando muito para o povo, certo? Ele devia pensar em diminuir esses gastos exorbitantes, inexplicáveis e até indecentes que existem hoje. Assim, a balança comercial vai ficar positiva, sem pesar nas costas da população.
voltando a falar da galera que ganha menos de 5 mil e que vai ter isenção de imposto de renda. Cara, se você ganha 5 mil e só pega 4 no seu bolso, você vai começar a pegar 5. Esse R$ 1.000 de diferença muda a sua mentalidade. Começa a investir esses R$ 1.000, certo? Com 21 anos de investimento, você vai ter mais de R$ 1 milhão. Isso muda a sua vida. Aproveita essa oportunidade que o governo está te dando. Os mercados são cíclicos, a política é cíclica, a economia é cíclica. Mas o que você está plantando para o seu futuro, é você que sabe. E você vai colher lá na frente. Quer aprender a investir? Quer mudar o seu futuro? Vem cá, chama no direct que eu vou te ensinar.